Paramentado por questões de segurança, luvas, que mais? Luvas, óculos de proteção, é sempre bom quando a gente vai fazer qualquer experimento um pouquinho mais pequeno. Tudo isso mesmo, hein? Tudo isso, e vai ser necessário. Então a gente está falando que basicamente os carboidratos são o principal combustível do corpo humano. Ora, se é combustível, pega fogo. Então a gente vai provar que pega fogo, mas a gente sempre faz isso na química do modo mais legal. E é o que a gente vai ver. Atenção, crianças, não tentem fazer isso em casa, De jeito hein? nenhum. A gente pegou essa bexiga ou balão, chame como quiser, e encheu de amido de milho e soltou na boca desse maçarico. Olha o que aconteceu. É energia pura. Basicamente, um combustível, quando ele tem o oxigênio à disposição, e aqui a gente tem a energia de ativação do sistema, pega fogo. Então essa é a comprovação de que a gente tem no corpo humano a liberação de energia muito suave, ninguém vai pegar fogo, né? É fogo, é energia pura. Vamos entender aqui com o Dr. Bruno como é que essa energia é absorvida na nossa célula. A gente precisa dela, né, doutor? Mas não de tanta energia, né? Olha o desenho aí. Isso, os carboidratos, que são os açúcares, é a nossa principal fonte de energia, digamos assim. Então a gente precisa de carboidrato para ter aquela absorção rápida. A na hora que a célula gente tá pegando precisa. carboidrato. Isso. Na hora que eu sair de lá para cá, eu preciso de carboidrato para conseguir chegar. Então entra na célula e tudo bem. E vai ser queimado. Mas aí você começa a consumir demais. O que vai acontecer? A célula já não precisa. Está em excesso. É o excesso. Exatamente. O que ela vai fazer? Não quero mais. Vira gordura. Não Essa eu não quero quero. mais. Vira gordura. Não quero mais. Vira gordura. Se a gente faz muita atividade física, vai usar mais e vai virar menos gordura. Aí precisa. É a Isso. matemática, né? Exatamente. Então, se você faz bastante atividade física, você vai precisar mais de energia. Se você faz pouco, menos. Então, por isso que sempre esse excesso é relativo, é uma balança. Mas no nosso caso aqui, a gente viu que a chance de ir pro excesso é grande. A gente está falando do açúcar que existe nos alimentos, não só nos doces, em vários alimentos que a gente come todo dia, né, Mari? Antes do intervalo, a gente perguntou e mostrou uma experiência maravilhosa do químico Luiz Fernando Pereira, mostrando a energia que a gente queima na célula e que existe nos alimentos. Mas será que o alimento mais calórico tem mais combustível para queimar, literalmente? Acho que sim, né? Vamos ver agora com Luiz Fernando Pereira e Ana Brito. A céu aberto e tem até um ventinho. Para esse experimento nós viemos para o lado de fora, porque o Luiz diz que é seguro, mas vai que... Não custa nada. Não custa nada cuidar, né? Uhum. O que a gente vai fazer aqui? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente tem um sal que aquecido libera oxigênio, que é necessário para as queimas, né? Até para sustentar a vida, né? A gente precisa de oxigênio. E a gente tem balinhas que contêm o açúcar, para poder visualizar o conteúdo de carboidrato dessas balinhas. Ela deve queimar. Ela deve queimar. Ela tem carboidrato, ela tem combustível com oxigênio, tá tudo propício para queima. Aqui mesmo? Aqui mesmo, dentro do tubo. Vou trocar de lado com vocês. É, agora. melhor, uma boa ideia. Vamos ver? Vamos ver. Então tá, preparem-se. Ok. Pega fogo mesmo. Preste atenção no detalhe. Fica queimando por 14 segundos. A gente está indo do início ao final numa tacada só. O processo dentro do corpo humano, ele é de degrau em degrau, né? Mas a gente consegue visualizar, de uma maneira interessante, todo o conteúdo energético que está escondido numa balinha dessas. Então imagina várias balinhas dessas ao longo do dia, energia demais que não é queimada vira pneuzinho. Agora, um teste com outra bala, mais leve. Pelo que a gente viu na embalagem, ela tem metade do teor calórico. Então vamos fazer o teste só para comparar o que vai acontecer. Estamos prontos? Vamos lá. Então vamos lá. Aqui são 8 segundos.
me pareceu menos intensa e mais rápida, né? Que deixa claro que a primeira balinha tinha um conteúdo energético superior. Mas acho interessante a gente lembrar que o combustível do corpo humano não é só carboidrato. Existem vários combustíveis. O que a gente tem que ficar de olho, no caso da preocupação da energia mesmo, é no valor em quilocalorias, em quilojoules, que a gente conseguiu ver na caixinha que um era metade do outro, e as queimas foram bem, acho que bateram bem com isso que a gente esperava, né? Impressionante, né? E essa é a tipo da balinha que a gente come o pacote inteiro, né? Hein, Mônica? Quando começa, não para mais. E aí vira o pneuzinho que o químico falou, né? Exatamente. Bruno, pra quem tem compulsão, terrível isso. Terrível, né? Mas eu achei interessante, que é bem aquilo que a gente estava falando de absorção, né? A segunda tem menos caloria, mas absorve muito mais rápido. É um chicote. Ou seja, essa é aquela que, embora seja menos calórica, não quer dizer que necessariamente seja mais saudável. Porque ela vai ser aquela de absorção rápida que vai fazer sua glicose subir em 1 minuto. Nossa. 1 minuto é um pouco de exagero, mas Mais rapidamente, né? Vamos ver então, vamos colocar o arroz na nossa máquina? O arroz é um outro carboidrato também que faz o índice glicêmico subir rapidamente, né, Mônica? Também tem bastante açúcar. Vamos lá então, vamos ver quanto de açúcar tem no arroz. A máquina analisando o arroz. E vamos ver aqui então a quantidade de açúcar. Olha, quase meia xícara de açúcar. O que a gente pode fazer então, Mônica, para diminuir a absorção dessa glicose pelo nosso organismo? A gente pode acrescentar o feijão, assim como uma lentilha, uma ervilha, um grão de bico, que junto com o arroz lentifica essa velocidade de absorção. E é muito saudável, mas em excesso, como a gente viu no vídeo, esse açúcar todo vai acabar virando gordura. Então vamos colocar o feijão aqui na nossa super máquina para lentificar essa absorção do açúcar. Vou ligar, atenção. E a absorção já ficou mais rápida. Saiu o que aí, Fê? Tá saindo, tá preparada? Olha o cheirinho bom. Opa! Saindo um prato de arroz com feijão. Mais uma homenagem nossa pro Dr. Alfredo Halpen. Uma combinação maravilhosa que ele sempre fala. O Brasil é um dos poucos países no mundo que glorifica essa combinação. É muito bom, né? gostei do feijão preto também, né? É. Melhor que o marrom, na minha opinião. Mas enfim, eu acho que é Mas importante... só por uma questão de sabor, na sua opinião? Só não, aí é sabor, tá bom, aí é tá bom. sabor. Gosto. Mas eu acho que é importante comentar sobre as fibras, né? As fibras que tem no feijão são uma das coisas que mais lentificam a absorção dos alimentos. Então é muito importante colocar as fibras nos alimentos, porque além de lentificar, elas são muito saudáveis. Então a gente falou de muitos produtos aqui, de muitos alimentos que lentificam, mas eventualmente aumenta muito a quantidade de caloria. As fibras, você colocar verdura, você comer frutas juntos com todos esses alimentos, vai ajudar que, além de lentificar, seja saudável como um todo para o organismo. Isso é muito bom. O doutor Bruno, por falar em queima calórica, quem continua com dúvidas é o nosso amigo Éder, lá de Sinop. Agora ele tem dúvidas com relação à atividade física, para queimar calorias. Fala aí, Éder. O Éder tem dúvidas sobre a atividade física. Já treina 2 vezes por dia e quer mais. Eu queria ver se a gente consegue colocar mais um treino, mais um período, ver, não sei se todo dia, mas um dia sim, um dia não, ver se isso seria viável para mim ou você acha que não é necessário? A gente até começou a colocar 3 treinos por dia no programa do Éder, mas no último período ele está ficando muito cansado. Então a gente voltou a colocar 2 períodos. Não há necessidade de a gente voltar a fazer 3 treinos por dia. A gente, quando começa a fazer musculação, ela interfere no peso, assim, tipo assim, eu estou eliminando 7 quilos por mês. Se eu fazer muita musculação, eu vou eliminar menos peso? Não é que vai eliminar menos peso, é que acontece uma transformação no organismo, né? Como o treinamento da musculação está sendo bem intenso ultimamente, a pessoa acaba adquirindo massa muscular. Quando a pessoa perde gordura, como o Éder está fazendo, o peso diminui. Lá se foram 50 quilos. Por outro lado, ele ganha massa magra fazendo musculação. E isso aumenta o peso corporal. Mas no balanço total, o saldo é positivo.
Como os músculos que estão crescendo ocupam menos volume que a gordura que foi embora, a diferença acaba aparecendo nas medidas, que diminuem. Éder também está preocupado com a estética. Essa flacidez assim, que eu tô tendo, eu sinto ela em alguns exercícios de velocidade que nós vamos fazer. Porque eu sinto o barulho aqui assim, que ela fica batendo. Como ele perdeu bastante peso, a pele não conseguiu acompanhar esse processo. A gente vê que a pele está se adaptando, só que ela demora um pouco mais, né? Dúvidas esclarecidas, agora é manter o foco. Desafio, sabe como é que é, né? Quando eu entro, eu tenho que fazer. Muito bem, vamos falar de um outro desafio agora interessantíssimo com dicas de saúde da família Schirman. Sabe aquele pessoal que deu volta ao mundo, uma, duas, agora está preparando para mais uma volta ao mundo? Antes da partida, lá em Florianópolis, eles conversaram com a repórter Camille Reis. Vamos acompanhar? Viajar de carro com a família de férias já dá um trabalhão danado. Agora imaginem de veleiro por mais de 2 anos, exige muito planejamento, mas esse casal está super acostumado. A família Schirman já fez 2 voltas ao mundo, estão partindo para a 3ª. Quanto tempo para planejar uma viagem como essa? Acha, essa foi 5 anos. A Heloísa fez todo um levantamento dos lugares, né, que as coisas interessantes, que, ou seja, rapel, rafting, o que nós vamos fazer. Na Antártica, nós vamos passar 3 semanas. 13 pessoas fazem parte da expedição. O veleiro é enorme. Mesmo assim, cada espacinho precisa ser bem aproveitado. Você vê, por exemplo, que aqui, ó, nós estamos colocando os mantimentos, tá? Os mantimentos secos. Então a gente tem que guardar tudo organizado com a listinha de cada lugar onde é que está sendo colocado o alimento. Está faltando, onde está guardado? Onde está guardado. Organização é a palavra-chave. Então aqui nós temos o primeiro socorros, então tá tudo aqui. Pode acontecer de ficar enjoada, mas é normal, né? Então tem que estar preparado. Todo o pessoal já está começando a comer, a tomar de manhã o gengibre, que é um... Gengibre é bom para enjoo? A dica? Muito bom. Dica do bem-estar? Dica do bem-estar, a gengibre é bom para enjoo. Então todo mundo que enjoa toma gengibre. Outra dica conhecida do bem-estar, eles seguem à risca. Escovou o dente, bota o protetor solar. Então isso é muito importante. Não só a disciplina de colocar, mas de depois reaplicar. Cada 2, 3 horas está reaplicando. Principalmente a gente no elemento, né, que está direto no sol. Aqui a gente está com 300 quilos de comida, estão entrando agora no barco, de todos os tipos. Então a gente, além de todos os secos, tem material fresco, né, legumes, frutas, etc, etc. Que é para poder todos os dias ter uma alimentação diferenciada, não ficar naquela de comida liofilizada ou comida congelada, né? Porque 2 anos comendo isso ninguém aguenta. Não dá, né? Ninguém merece, né? E olha só que curioso, o fogão acompanha o movimento do barco. Se você tem uma panela de água fervendo aqui e o barco começa a balançar, a panela continua no mesmo lugar dela, não vai querer cair, né? Essa aqui é a ideia. O lixo orgânico vai para uma composteira que transforma tudo em terra fértil. O barco é todo sustentável. Nós chamamos de energia limpa, né? Estamos fazendo um projeto autossustentável. Um exemplo, os eólicos, tá? Ou seja, o vento está toda hora carregando as baterias, são 42 baterias. Nós temos aqui os painéis solares, tá? Que carregam as baterias. A limpeza é responsabilidade de todos e ninguém pode ficar de cara feia. A gente começou falando de férias em família, é comum também, quando a gente tem muita gente da família junto, dar aquele estressinho, né? Agora imagine vocês, mais de 2 anos, dentro do veleiro. Às vezes fica um de bico com o outro. Como é que funciona? Assim, ó, pega no pescoço assim, mas sabe ó. que isso é normal, né? Realmente é jogo de cintura. Você tem que ter diálogo, conversar muito com as pessoas. E para mim, a maior dificuldade no mar, numa expedição dessa, é o relacionamento entre as pessoas. Vocês estavam com saudade do mar? Muita. O mar para mim é aquele lugar onde é o meu lar. Então eu costumo dizer, lar, doce mar. Lar, doce mar. Tem pergunta do nosso auditório virtual. Bianca Vargas. Tirar o miolo do pão diminui a absorção do açúcar pelo organismo? Faz alguma diferença, Mônica?
Não, tirar o miolo do pão reduz apenas as calorias, mas a quantidade, a velocidade de absorção continua a mesma. Para reduzir a velocidade de absorção, a gente pode colocar um queijinho, como a gente conversou. Tira o miolo e põe o queijo. Tira o miolo e põe o queijo. Até porque a casca e o miolo são feitos da mesma coisa, né? A massa é a mesma. No pão de forma ajuda, né? Já... Uma pergunta aqui da internet, vamos ver. Olha só, pão light tem menos açúcar, doutor Bruno? Pão light vai ter menos alguma coisa, depende do pão, né? Então, basicamente é isso. Por exemplo, um pão integral não tem menos caloria do que um pão normal, mas a absorção é muito mais devagar. Por isso que o pão integral é considerado mais saudável. Tem mais fibra. Tem mais fibra, exatamente. Mas em caloria é igual, só que a absorção é mais lenta. Então, na outra refeição, você vai comer menos, por exemplo. Então, pode ajudar. E o pão light vai depender de cada pão. Dependendo do pão light, ele pode ser menos saudável até do que um pão normal. Doutor Bruno, falando em absorção rápida, o nosso tempo passou rápido demais. Tá Vamos acrescentar um queijinho da próxima vez para ver se estica um pouco. Você dá um abraço pro doutor Alfredo, mande um abração para ele. Tá bom? Deixar. Terminou, mas está só começando a semana. Muito obrigado, Mônica, volte sempre. Foi um prazer. Igualmente. Prazer ter você também com a gente aqui. Sempre se cuida e fique agora com a Fátima e o encontro. A gente se vê amanhã. Muita gente tem dúvida se substituir o arroz normal, o macarrão refinado e a farinha pelas versões integrais, se isso reduz a absorção de açúcar. Não reduz a absorção de açúcar, reduz a velocidade de absorção do açúcar. Sim, as fibras ajudam a reduzir a velocidade de absorção do açúcar. Mas caso você não tenha as versões integrais desses alimentos, é possível consumir o arroz numa refeição equilibrada, com uma salada, com feijão, com uma